Votos cordiais de saúde e paz a todos. Importante que nós frisemos o tema do nosso estudo, que auxiliará nas nossas reflexões. Hoje é dia, deixa me ver, podia estar botando óculos, não era? Ajudaria bastante, mas eu estou teimando. Aí a pessoa teima até... Achei, dia 5, domingo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Essa mensagem, na verdade, essa frase é de Paulo de Tarso aos Coríntios, onde ele, de maneira muito clara, nos coloca que a nossa glória, de fato, é a consciência. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 119, discorre sobre esta frase, mas ela, de fato, ela nos remete a reflexões profundas, e eu fiquei, como sempre, nós que somos aqueles que estudamos, somos aqueles que mais, acredito, refletimos para extrairmos o melhor dentro das nossas possibilidades e limitações. Mas na doutrina espírita, a consciência, ela ganha um relevo que em outras doutrinas não tem tanta. Por que eu digo isso? Porque nas doutrinas cristãs tradicionais, o nosso futuro espiritual, em termos do que ocorrerá conosco, ao encerrarmos a experiência terrena, nesta perspectiva mais tradicional, não estará diretamente relacionado à consciência. Estará definido pelas nossas ações enquanto aqui nós estamos. A começar, talvez, na tradição católica, a necessidade do batismo. A partir dali, a obediência aos ritos. E, obviamente, é indiscutível que também ao Evangelho na perspectiva que os católicos trazem. Quando nós caminhamos, deixa eu botar um pouquinho para o lado protestante, o ponto fundamental, número 1, que eles falam, é a questão de aceitar a Jesus. Se você aceita, nasce ali um homem novo, também no batismo, e que a partir dali luta-se contra o homem velho, mas são as nossas ações diárias, as nossas escolhas que irão refletir o que acontecerá conosco pós-morte, o paraíso ou o inferno. Na doutrina espírita, por sua vez, a consciência ela vai ganhar uma nova característica. Ela vai ser, segundo constam os espíritos, o local onde se encontram todas as leis divinas. De tal forma que na experiência da reencarnação, a gente vai amadurecendo espiritualmente e enxergando a vida por ângulos distintos, nos dando a oportunidade de tirarmos sobre esta consciência essas, vamos dizer, esses escolhos, essas fuligens que nós tentamos silenciá-la. De tal forma que muitas ações em nossa vida, nós achamos que agimos com plena consciência, mas é difícil falar de plena consciência quando a doutrina espírita estabelece que é exatamente nela onde estão as leis divinas. Se nós tivéssemos a plena consciência, éramos talvez espíritos puros. Não teríamos choques depois de vermos a consequência, e em especial quando desencarnamos, e nos impactarmos com este resultado. Portanto, então, a consciência de fato é o local onde se encontram as leis divinas, mas ela precisa ser acionada, pouco a pouco, na medida em que o espírito de fato consegue distanciar-se do início da sua caminhada evolutiva, quando ele entra na fase hominal. Um segundo ponto fundamental, e esse é o mais claro talvez de todos, é que o resultado do lado de lá não está pré-estabelecido em termos definitivos. Céu e inferno, esse ganha para a doutrina espírita a característica da nossa própria consciência. Porque não esqueçamos que há espíritos que chegam do lado de lá e não a ativam ainda.
sofrem profundamente, mas ainda não se entregam a estas leis e se revoltam pelas dores pelas quais passam, acusando a tudo e a todos, gerando situações, algumas que nós conhecemos como são as obsessões, e essas obsessões voltadas a indivíduos que na cabeça deles o fizeram sofrer, ou aqueles outros ainda que possibilitam a continuidade dos seus velhos vícios que permanecem do lado de lá. Então vejamos que até chegar do lado de lá não nos dá a possibilidade do acesso imediato a esta consciência, porque se fosse assim não haveriam indivíduos que estariam nessas situações umbralinas, de profundo sofrimento. Até do lado de lá a consciência será uma conquista. E aí, compreendendo de fato a perspectiva do que os Espíritos trazem, a começar pelo conceito da divindade, vamos entendendo que a vida ela tem uma profundidade muito maior do que apenas uma experiência para a aquisição de valores que já dormem guardados em nós. É muito mais que isso. Paulo de Tarso mostra de maneira muito clara, escrevendo aos Coríntios, essa percepção profunda, porque na verdade, ele observa, ele vai fazer a análise pelo viés daquilo que é importante para nós na Terra. Dos esforços que nós fazemos para ter grandes conquistas, no qual ele vai chamar de glórias, e o texto de Emmanuel chama-se a glória do cristão. E ele percebe que é exatamente essa consciência ainda verde, imatura, que faz com que a gente trilhe caminhos que são tortuosos, nos gerando problemas diversos. Não à toa que nessa escrita e nesta carta ele vai dizer que a grande glória de fato é essa consciência, que é muito diferente da consciência do mundo, que não poucas vezes é esta consciência que nos norteia e, repito, às vezes calcado nesse nosso orgulho velado, achando que tomamos o que era de melhor, estaremos gerando um problema que vai se refletir como dores e preocupações no nosso futuro e reencarnações que irão nos cobrar, porque de fato ao chegar ao mundo espiritual, passado pelo processo dos umbrais, que seria esse momento de sofrimento e de continuidade, exauridos deste sofrimento, todos nós aqui, certeza absoluta, lembraremos de que existe um Deus que a tudo comanda, solicitaremos a ajuda, seremos resgatados e neste momento iremos nos deparar com essa quantidade, se é que eu posso dizer assim, de consciência que nós já adquirimos enquanto aqui na Terra. E aí é onde surgem as dores de fato, voltadas para aquilo que a gente vivenciou. Porque até então as dores dos umbrais são aquelas voltadas para os vícios que nós levamos. E não por ter perdido, por exemplo, chances e oportunidades que a divindade nos deu e a gente jogou fora. Essas só surgirão num segundo momento, na retomada dessa consciência divina. E é exatamente pensando nesse ângulo que a gente fez essa análise, que de fato a conquista da consciência, ou melhor, das nossas glórias, são aquilo que valem muito para nós na Terra. Os nossos esforços estão voltados para essa realidade. A história nos mostra de que cada vez que a gente alcança determinados patamares, nós temos de fato a glória de termos conquistado. Quando vai lá para trás, e Emmanuel vai comentar isso no seu texto, vai perceber que a história da humanidade foi uma constante busca de glórias, mas que pudessem, de fato, levar o homem a experiências transitórias que iriam gerar tantos problemas depois. Mas a glória do cristão não é essa conquista. A glória do cristão é a conquista dessa consciência, de estar uno com a lei do Pai. Daí porque talvez seja tão difícil para nós. E a gente vai e volta, até de fato um dia a gente despertar. Porque confesso, diante da perspectiva do que ele trazia, do que ele traz, acho que ainda estamos engatinhando nesse processo dessa conquista.
Vamos perceber, inclusive, na estruturação das nossas famílias. E eu trouxe duas histórias. Uma não é muito conhecida, a outra todo mundo conhece. E eu extraí uma de Humberto de Campos e outra do velho amigo André Luiz, para que a gente perceba onde nós colocamos de fato a nossa consciência. Na conquista de quê? Esse é o ponto-chave do texto. A nossa consciência ela é posta na conquista de quê? E nessa análise, talvez nesse estudo da tarde, a gente perceba que a gente desde cedo com as nossas crianças, nós trocamos aqueles guerreiros de ontem e treinamos os guerreiros de hoje, não mais usando espadas, mas agora canetas, talvez outras ferramentas do trabalho, mas que consigam a glória do mundo, mesmo que muitas vezes o resultado desta glória do mundo pese sobre esses indivíduos e vai pesar sobre nós orientadores. E talvez essa glória do mundo não seria a melhor. Não significa dizer com isso que estamos na Terra para não aproveitar, mas a maneira de enxergar essas ferramentas é completamente diferente. Sendo assim, eu peço licença para que a gente comece essa viagem nesta obra extraordinária de Humberto de Campos, porque será, como a gente fala muitas vezes quando conversa entre os amigos, a gente vai ter uma história dentro da outra. É essa a proposta. Reportagem de Além Túmulo é o nome da obra, para quem quiser depois visitar. São várias histórias de Humberto de Campos e tem como título Trabalhador Fracassado. E talvez seja um desenho daquilo que nós fazemos parte do movimento espírita, enfim. Vamos ouvir. Na paisagem de luz, antes da imersão nos fluidos terrestres, Efraim recebia as últimas recomendações do Guia Venerável. Todo mundo sabe aqui que ninguém veio à Terra sem ter um preparo. Nós fomos preparados, os mentores traçaram conosco o nosso trabalho, as grandes necessidades que temos aqui na Terra em termos de passar por algumas experiências. Vai, meu filho, seja a próxima experiência na Terra uma estação nova de trabalho construtivo. Recorda que és portador de nobre mensagem. A tarefa a que te propões é das mais edificantes. Não ouvides que energias diversas se conjugarão no mundo para distrair-te a atenção dos objetivos traçados. Eu não preciso dizer aos senhores que eu não vou ler na íntegra, apesar do seu texto grande, né, mas eu trouxe partes. Então o mentor está falando para ele, a luta começa na infância, porque raros pais na Terra estão aptos a orientar conscientemente os filhos confiados à sua guarda. Então já começa o desafio no lar. Quando os pais destituídos dessa compreensão do que é uma reencarnação, do que é o Instituto Família, e do que é necessário para que a gente de fato tenha a glória, ou alcance essa glória, já começa ali. Porque a gente diz, mas eu amo, eu oriento, mas frequentemente nós orientamos para que tipos de conquistas? Quais as metas que nós traçamos para estes filhos? E se não quisermos pensar nos nossos filhos, pensemos nos nossos pais. Porque já nós somos resultados da educação deles. Para que traçaram? Para que vencêssemos na vida. Está errado? Não. Em absoluto. A própria doutrina espírita coloca que nós não devemos ser peso para a sociedade, mas a pergunta é só essa a glória de fato? Então a gente começa a perceber que o próprio mentor já avisa a ele nesse processo de reencarne, olha, você já começa com um problema no lar, com amor, com afeto, com tudo aquilo que a gente normalmente possibilita, é um problema. Resiste, porém, e aprende a conservar tuas energias nos altiplanos da fé. Lembra a tarefa santificante cometida ao teu esforço e não escute vozes tentadoras, nem desfaleças ante os tropeços naturais que se amontoam nos caminhos da redenção. Olha o mentor. Segue na estrada luminosa do bem, de olhar fixo no trabalho conferido às tuas mãos. O candidato à nobre missão, reconhecido e feliz, osculou as mãos do benfeitor e partiu. A esperança lhe acariciava os sentimentos mais puros. Todavia, consoante as observações ministradas pelo mentor, compassivo e sábio, o trabalhador encontrou as primeiras dificuldades no próprio lar que foi conduzido pelas teias de carinhosa atração.
Então ninguém veio no lar errado. Chegou naquele lar por carinhosas atrações. O que nós sabemos de maneira muito clara, que nós estamos no lar que nós necessitamos. E aí ele diz: os genitores inutilizavam diariamente o serviço espiritual com a ternura viciosa e imprudente. Na libertação parcial do sono, Efraim era advertido pelos amigos do caminho eterno a respeito da preparação necessária, mas logo que regressava à vigília, no corpinho tenro, a mamãe o tratava como bebê destinado às guirlandas de uma festa inútil. E o pai, voltando da repartição, preocupava-se em aumentar entretenimentos e frioleiras. Não havia uma preocupação maior. E aí nós olhamos, às vezes, com um olhar de crítica a esses pais, mas eu repito, vejamos se não é a nossa própria realidade. Queremos viver o espiritismo, ou seja lá qual doutrina religiosa for, mas a gente deixa aquele tempo reservado para a religião e esquece que isso é um modo de vida. Essa experiência deve nortear a nossa existência. Quase reduzido à condição de papagaio interessante e voluntarioso, foi instado pelos amigos da esfera invisível a reconsiderar as obrigações assumidas. Desde ali, ele já tinha sonhos. Entretanto, quando falava dos sonhos que o visitavam durante a noite, a mãezinha ralhava descontente. É por imaginação, meu filho. Vives impressionados com essas histórias da carochinha. O pai ajuntava de pronto: esquece os sonhos, Efraim, lembra que o mundo sempre pediu homens práticos. Será que não é o desenho da nossa realidade hoje? O mundo objetivo, o mundo material, aquilo que importa de fato, conquistar, ter a glória. Essa é a nossa realidade. No colégio, Efraim não era mau companheiro. Os genitores, porém, desenvolviam tamanho esforço por destacar-lhe a condição, que em breve a vaidade sobressaía como estranha excrescência na sua personalidade. E a experiência humana continuou marcando o conflito entre a vocação do trabalhador e o obstáculo incessante do mundo. Não esqueçamos que ele desce com a responsabilidade. Ele desce sabendo de alguma forma o que faria. E teria como, Alisson, porque muita gente diz logo, mas como é que ele ia descobrir que ele estava mergulhado no corpo? Existe uma coisa chamada intuição. Na medida que a gente aprende com os nossos tutores a dar ouvidos à intuição, nós vamos desenvolvendo e nos robustecendo com isso. Na medida em que essas intuições vinham através do sonho, de lembranças desses acordos prévios, e o que se ouvia era dizer: isso é sonho, meu filho, foco no que tem que fazer, foco na conquista. Nós estamos deixando de lado esse contato com essa espiritualidade de forma mais objetiva, porque é através dessas intuições que eles agem sobre nós. Já contei para muitos aqui minhas experiências com essa situação, né? Lembro e repito aqui para vocês que eu já tive uma forte tendência a querer ser padre. Foi situação muito perturbadora na minha vida, por demais. Lembro quando, vou lembrar só esse detalhe, quando após um encontro de jovens com Cristo na Igreja Católica, sentindo essa tendência, apesar de ser crítico às posições da Igreja, em termos da interpretação do Evangelho e não do seu papel, mas eu tinha o hábito de pegar o Evangelho, o Novo Testamento, e abrir a esmo. E nesse dia, angustiado com essa ideia de ter que ser padre, ainda tinha esse detalhe, não era querer, era ter que ser. Fiz a prece, abri o Evangelho e estava lá. Lembro como se fosse hoje. Abandonar pai e mãe. Não sei se vocês já tiveram alguma crise de ansiedade, mas falta até ar. Faltou até o ar na hora. Era à noite, eu lembro, atravessei o corredor, abri a porta do quarto dos meus pais, entrei e disse: eu preciso dizer uma coisa a vocês, eu preciso ser padre. Meu pai foi muito sábio, lembro como se fosse hoje, ele levantou da cama e me voltou deitados. Pronto, agora Freud vai falar, né? Porque deitou para terapia, só faltou isso. Aí ele disse: mas meu filho, você não pensa em casar, em ter filhos e etc. E eu dizia: mas o que importa eu pensar? Se o que eu estou sentindo com muita intensidade é isso. E o grande conflito que eu tenho, eu dizia a ele: eu não concordo com algumas coisas, mas é a única experiência que eu tenho. Então, na minha vida, na perspectiva que eu tinha, a única coisa que me ligava à religião era ser padre, que eu vinha de uma família católica.
Meu pai disse, meu filho, veja, não tem problema nenhum se você quiser. Mas eu acho cedo para você decidir agora. Continue com o seu pensamento, mature, amadureça, vá, continue no seu colégio, termine e veja se é isso mesmo. Então eu acho que ele foi muito sábio, eu acho que os espíritos utilizaram com muita sabedoria, porque inclusive nós que vamos entrando na fase de juventude, entre adolescência e juventude, temos a tendência de bater de frente, né? O não parece que é muito atrativo. Se ele dissesse, não vai, eu disse, agora eu vou. E ele, pelo contrário, ele disse, meu filho, não tem problema algum. Então isso fez com que, de alguma forma, eu ganhasse fôlego para poder transitar nas experiências que eu tive. Eu tive algumas experiências religiosas convencionais e não convencionais. Ou melhor, tradicionais e não tradicionais. Levantei a mão, aceitei Jesus, fui para terreiro de Umbanda e tantas outras situações. Então, minha lista religiosa é vasta. E a que eu resisti a vir foi a doutrina espírita. Mas você vai, vou nada, vai sim. E eu vim aqui obrigado com minha irmã para uma aula da juventude. Mas para que a gente entenda de fato que o Efraim aqui, ele tinha esses momentos, como todos nós temos, que temos alguma responsabilidade. Guardando, porém, os títulos acadêmicos, em vez de usá-los como forças ascensionais para um conhecimento superior, convertia-os em entulhos lastimáveis, mantendo futilidades pouco dignas. Embalde a esfera espiritual o convidava à luta enobrecedora em profundos apelos do pensamento. Vejamos que interessante. E é nessa análise que eu gostaria de entrar. A glória mais fictícia que todos nós acabamos sendo induzidos em nossa vida é exatamente aquela na qual utilizamos das ferramentas que recebemos da divindade para conquistar tudo aquilo que acreditamos que é importante no mundo. As nossas profissões, às vezes estimulados por essa necessidade dessa conquista, dessa glória, talvez a palavra melhor seja essa, seguindo o tema que Emmanuel nos traz, a profissão é aquela que nós mais utilizamos para que a gente de fato chegue àquilo que a gente vai chamar de glória. A nossa consciência, ela vai estar voltada para essa conquista. Se é um médico, que seja um médico de sucesso, que compre a sua casa, que tenha possibilidades, que etc., você venceu na vida. E às vezes à custa de quê ou de quem? Então, em todas as nossas experiências, nós olhamos estas ferramentas na Terra, ou melhor, nós olhamos as nossas profissões na Terra como situações quase fortuitas, escolhidas por nós próprios, com o objetivo de fazermos o nosso papel na sociedade sem um grande sentido mais profundo. E são exatamente através delas que nós nos perdemos muitas vezes no caminho. E como eu disse aos senhores, vai ser uma história dentro da outra. Eu queria trazer um momento que eu acho sublime, para que a gente consiga compreender como é importante para nós mudar a forma com que a gente enxerga o nosso papel na Terra e as ferramentas que a gente recebe. Porque na cabeça da gente, fomos nós que escolhemos. Eu escolhi ser tal coisa. E por conta disso, o mérito é do meu sacrifício, do meu trabalho, até certo ponto, sim. Porque é necessário que a gente faça a nossa parte, mas a gente só chega a determinados altiplanos na existência com permissão da divindade, para que aquilo nos sirva de instrumento para despertarmos a nossa consciência de fato. E não para nos vangloriarmos de termos conquistado sozinhos porque chegamos lá. E aí eu queria trazer um diálogo riquíssimo para que a gente de fato concretize essa linha de raciocínio do que nós estamos trazendo. Quem não lembra de André Luiz? No momento em que ele ainda preso à sua personalidade. Lembram da consciência que eu disse que para a doutrina espírita ela é diferente? A gente chega do lado de lá ainda entorpecido com os vícios, nem sempre de acesso direto à consciência, onde estão as leis divinas. Porque é preciso ser trabalhado isso agora, na nossa experiência atual. André Luiz chega lá, passa pelo problema do choque, vê a vida continuar e o resultado dos seus vícios.
passa 7 anos nos umbrais, todos nós estamos lembrados, é tido como um suicida. O que ele grita dizendo que não foi suicida, mas ele foi um suicida inconsciente porque usou os seus recursos de forma equivocada para a conquista dessa glória passageira, seja ela as experiências da matéria de viagens, enfim. Não aqui criticamos, é importante que se diga que ninguém da doutrina espírita, nenhum espírito diz, olha, você tem que ser mendigo. Não é isso. Mas é conferir a cada situação aquilo que de fato deve ser. André Luiz, então, impactado, começa o seu passeio pelo nosso lar, sente-se renovado e Lísias diz a ele, André, lembra-te que a origem do mal permanece em ti. Até que possas ir ao palco terreno e colocar para fora aquilo que ainda trazes dentro de ti. Aqui irás te sentir jovem novamente, e ele estava se sentindo maravilhoso, inclusive querendo voltar à sua antiga personalidade. Porque voltar à antiga personalidade é voltar às antigas experiências. Encontrar-se no mesmo patamar, ser considerado pelos outros na mesma posição. Esse é um ponto-chave. E aí ele vai ter uma conversa com Clarencio. Ele e Dona Idalina. Dona Idalina pedindo ajuda para os seus filhos na terra, porque Clarencio atendia em dupla, para que a experiência de um pudesse colaborar com o aprendizado do outro. Dona Idalina fala primeiro, e Clarencio começa a falar da importância do trabalho. E Dona Idalina, para cada trabalho que ela fora colocada para desenvolvimento de si própria, porque esse é um ponto-chave para nós. A gente olha o trabalho como uma possibilidade da gente ajudar na nossa infância de consciência. Quando o trabalho, na verdade, é a ferramenta para que a gente seja ajudado. Por isso, tantos espíritos relatam, inclusive André Luiz, Otília, Além da Morte é o livro, se não me falha a memória, vai falar da sua experiência doída de desencarnar depois de passar um tempo inteiro na Mansão do Caminho ajudando as crianças. E sente inclusive o corpo ser comido pelos bichos, uma mulher que foi entregue ao trabalho da Mansão do Caminho e às crianças desde sempre. Porque não importa eu usar o trabalho da caridade como bengala. Não é um trabalho exterior. É esse trabalho interno que precisa ser feito. Porque se fosse assim, Deus seria muito cruel, que o indivíduo só poderia ter a possibilidade de fato, burilar-se intimamente se ele estivesse voltado no trabalho da caridade. Ou não seria? Seria. Mas Deus não é parcial. Então, essa perspectiva que a gente tem dessa caridade material, de eu estar atrelado a uma tarefa ali, é um equívoco. Porque não sou eu que estou fazendo é a oportunidade que eu estou tendo para ser testado. Esse é o ponto-chave. Por isso que Dona Idalina foi convidada, minha filha, você vai trabalhar nas câmaras de retificação. Ela disse, impossível aguentar aquilo. É todo mundo vomitando toda hora, todo instante. É gente gritando, desesperado. Quem consegue trabalhar num ambiente daquele? Aí Clarencio disse, pois é, Dona Idalina, é por isso que a gente tirou a senhora daqui e colocou a senhora na evangelização. Assim, quem aguenta aquelas crianças? Corre para um lado, corre para o outro, não obedece. Eu não tenho saúde para aquilo, é por isso que a gente tirou a senhora lá e colocou a senhora num trabalho de recepção. Ah, não, mas é muita gente chata que chega, que mal fala com você. Dona Idalina, é o seguinte, a senhora está aqui pedindo ajuda para os seus filhos, mas como a senhora tem crédito, se a senhora não conquista absolutamente nada, faça o seguinte, a senhora vai voltar para os campos de repouso e vai refletir sobre todas as oportunidades que a senhora teve e não aproveitou. Nesse ínterim, André Luiz percebeu do que se tratava e disse, eu acho que eu estou um pouquinho equivocado em pedir para voltar a ser médico aqui em cima. Mas não adianta, né? Porque para o espírito, quanto mais evoluído, pensou ele, capta. Eu acredito que nós faríamos a mesma coisa, porque fosse eu, faria. E na hora eu ia refazer o meu pensamento e dizer assim, não, Clarice, é o seguinte, eu estava com saudade de vir lhe visitar. Né? Não tenho nada para conversar com você. E André faz isso, de alguma forma.
mas ele reorganiza o que ele ia falar diante da experiência que ele viu de Dona Idalina e diz assim: tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegrem no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. O pensamento inicial de André é que ele queria ser médico no mundo espiritual. Quando ele viu a chamada de Dona Idalina, ele disse assim: deixa eu pedir só para ser útil. Aí lá vem Clarencio. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor, com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Ele não disse que você conquistou, ele disse que o Senhor o honrou na sua personalidade. Até aí as palavras deles eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Ele estava feliz da vida, né? Porque ele entendeu o que eu pedi. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Ou seja, ele nos dá aquilo que às vezes a gente até pede. Mas para que a gente entenda que o título de serviço não é só ser aquilo que a gente está querendo, mas é ser o cristão que precisa alcançar essa consciência elevada, no exercício da profissão que elegeu e que Deus permitiu. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo, depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Dentro do quadro de trabalho que Jesus o conduziu. E aí ele fala que ponderou, impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor. No quadro de seus divinos serviços no planeta, tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres. Vejamos o que ele coloca de maneira muito clara. A conquista dessas glórias passageiras é aí quando nós aproveitamos de forma errada aquilo que nos foi concedido. Então, Alisson, quer dizer que as noites de sono, a busca de passar no concurso, a busca de tal situação, não fui eu parte de um trabalho, óbvio que tem que ser nosso, mas a permissão para que se execute é sempre do mais alto. Para que aquela escola nos sirva, para que a gente entenda que é o exercício que eu, como espírito, preciso para extrair ao máximo. E, de fato, quebrar, repito, aquelas fuligens que estão nesse processo da nossa consciência entorpecida. Daí não adianta essas conquistas da glória terrena, sem que a gente consiga a conquista dessa consciência do cristão.
Esse é o ponto. Voltemos a Efraim, porque talvez a gente entenda o que aconteceu e aí a gente parta para fechar com Emmanuel. Visto que ele pegava o título acadêmico que não serviu para ele em nada como espírito, agora casado e fundamentalmente modificado pelas circunstâncias, para você ver como o casamento é uma coisa boa, né? Veja, ele não despertou com sonhos, o espírito ajudando, mas depois que ele casou, você vê o que é uma experiência a dois, como funciona, né? Casado e fundamentalmente modificado pelas circunstâncias, Efraim parecia impermeável aos conselhos diretos e indiretos. Enfim, depois de costear o continente infinito da revelação divina em diversas modalidades, foi dar as praias ricas do espiritismo cristão. Olha que beleza. Achou agora o espiritismo, que ele falava no fundo, porque ele trazia aquele desejo guardado no inconsciente, que nada mais era um acordo prévio, mas que por conta dessa conquista, ou busca da conquista objetiva da matéria, deixava de lado. Ali certamente desenvolveria o plano construtivo de que lhe falava a intuição no recesso do espírito. Tinha a convicção de que necessitava edificar alguma coisa em benefício dos semelhantes, mas não se conformava com os obstáculos. Quero fazer, quero auxiliar, quero construir, mas tinha os obstáculos. Estava sempre solícito, um amigo o convida, e neste processo de convidá-lo ao trabalho na casa espírita, a outros trabalhos, ele sempre dizia: não posso ocupar-me com ficções nem partilhar dessa batalha invencível. Estava sempre solícito na indicação dos tropeços, mas nunca resoluto na execução da própria tarefa. Vamos ver se a gente conhece alguém assim. Cada dia apresentava uma desculpa aparentemente mais justa, a fim de justificar a ausência no trabalho. Para ele, a chuva estava sempre gelada e o calor sufocante. Os resfriados chamavam-se amidalites, bronquites, febres e dispneias. Os desarranjos do estômago classificavam-se como hepatites, estreitamentos e gastralgias, dor no estômago. A mente viciada exagerava todos os sintomas. Quando assim não era, aludia às contrariedades com o chefe de serviço no instituto em que lecionava. Referia-se às enxaquecas da esposa. Dizia das enfermidades naturais dos filhinhos em desenvolvimento. A hora, a situação ocasional, o estado físico e a condição atmosférica eram fatores a que recorria invariavelmente por fugir à contribuição fraternal. Por fim, embora experimentasse o desejo sagrado de realizar a tarefa, chegou ao insulamento quase completo, num misto de tristeza e ociosidade. Durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, qual ave desesperada na sombra, até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, conseguiu ouvir o antigo mentor após angustiosas súplicas, depois de chegar no mundo espiritual. Meu filho, não te queixes, senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades, tudo foi colocado pela bondade do Senhor em teu caminho. Então, tudo aquilo que ele via com dificuldade era tudo que ele necessitava. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a relacionar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões. E sim daqueles que cooperem fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. E quando poderei voltar à terra, a fim de renovar meus esforços? Ele pergunta ao mentor. Essa resposta é muito interessante. Quando eu vou poder voltar? Porque agora ele entrou em contato com a consciência. Depois de passar o período de sofrimento, e etc., ele viu que tudo aquilo era oferta divina para ele próprio. Aí ele fez: e agora? Eu volto quando? Ante os novos caminhos, tens largo tempo para amadurecer os arrependimentos sinceros. Porque somente aqui, nesta zona de serviço a que te subordinas presentemente,
temos 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento, no qual fracassaste no mundo. Como vês, não podes regressar à terra antes deles. Ele devia ser o 200.528. É o que está escrito aqui. Tinha 200.527. Para voltar e poder trabalhar na seara. É interessante quando a gente reflete sobre isso, porque de fato a conquista, a glória do cristão, ela é muito diferente. Ela não se apresenta de acordo com o mundo. Ele tem outras características. E é exatamente aí que Paulo de Tarso queria falar aos amigos de Corinto. Nós não devemos esquecer do conceito que os Espíritos trazem do que é necessário para a nossa felicidade. A posse do necessário, a fé no futuro e a consciência tranquila. Compreendendo isso em essência, a nossa batalha é entender que as ferramentas que nos chegam, na posição que nos encontramos, de acordo com os nossos esforços, será sempre resultado da vontade divina. E a partir daí, entender que esses recursos devem ser utilizados em detrimento dos demais, porque nós somos, de alguma forma, ou deveremos ser, de alguma forma, representantes do Cristo aqui na Terra. Me esforcei, fiquei rico, milionário, para muitos amigos do mesmo naipe, ter um trabalho, por exemplo, ajudando instituições ou edificando outras, para este grupo que vive o terra a terra será tido como um louco, como loucura. Mas a glória do cristão não é ser taxado de acordo com o que o mundo fala. Esse é o ponto. O apelido de Francisco de Assis na sua juventude era Paso, louco. Ele era um louco, na verdade, porque filho de quem ele era, ele larga tudo para viver a pobreza na sua intensidade, para relembrar o Cristo, indiscutivelmente ele era um louco, mas ele tinha um compromisso e uma missão. Até isso a doutrina espírita nos convoca. Porque é perguntado aos espíritos, Allan Kardec pergunta, Alisson, qual é a pergunta? Não sei, que eu não decoro, eu decoro o que os espíritos falam. Tem gente que decora número, pergunta e resposta. Eu tenho essa dificuldade. Mas é perguntado aos espíritos, olha, se um filho de um fulano que tem condições quiser ser um sapateiro, é bom? Os espíritos dizem, olha, não tem nada demais, mas não deve. Porque se ele veio dentro de uma estrutura de lar, para que ele possa dar o máximo de potencial e atingir determinados patamares, ele deve aproveitar essa oportunidade divina para servir de melhor forma. Até isso a doutrina é consciente. Mas a gente precisa despertar para essa realidade. Por isso que a nossa glória, a glória do cristão, é outra. É a consciência em paz daquilo que deve verdadeiramente ser feito. E não daquilo que nos taxam do lado de fora. Você viu, e a gente tem isso. Você viu filho de fulana? Filho de fulano, ó, é outra coisa. Você estudou na mesma escola, você fez a mesma coisa e você não chegou lá. Às vezes tem gente que fala isso. Eu vejo pais que vêm a sofrer com seus filhos depois e não perceberam que lá atrás ficavam muito felizes quando o meu filho ia para a casa de fulano ou ciclano, porque eram pessoas de nome e de sobrenome e que tinham influência em nossa sociedade, mas não se preocupavam se eram indivíduos que tinham conduta de fato. E amanhã perdidos, às vezes, no campo dos vícios, onde foi que eu errei porque eu dei tudo de melhor. Que melhor? Que melhor? Para glórias transitórias, que a gente já vem sacrificando as nossas oportunidades ao longo de toda a história. A glória do cristão, então, ela é completamente diferente. A glória do cristão é ter essa consciência madura de trabalhar na terra, Alisson, para conquistar as coisas, sim, indiscutível, mas sabendo que aquilo é concessão divina de acordo com a minha necessidade de espírito. Eu disse necessidade de espírito, para que eu me exercite na condição de abrir mão, de doar, de utilizar recursos importantes.
Emmanuel coloca para nós, nesse item 119, desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. A vida é isso, é mais. A gente quer mais, só não sabe qual é a medida do mais. E aí eu lembro de uma passagem do Evangelho que para mim me falou muito enquanto eu lia, porque enquanto a gente lê, parece que vem as lembranças da passagem do Evangelho. Quem lembra daquele indivíduo que acumulava em celeiros? Estava feliz da vida, com o celeiro abarrotado, e a passagem fala, disse, o que é que te adianta isso tudo, se hoje mesmo vais entregar a tua alma? O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasonados e inúteis, brasão de família, né? Que a gente tem o hábito de brasonados inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Veja se não, até dentro do campo das religiões a gente se preocupa com posição, com imagem, com possibilidades. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é a mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Olha essa frase de Emmanuel. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Olha a consciência do cristão qual é? A glória do cristão, melhor dizendo, é o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Eis a nossa glória. Maturemos urgentemente. Confesso aos senhores, repito, que foi muito útil pensar, ter a oportunidade de, como espírita, entender que tudo isso que nos cerca hoje é oportunidade divina para os nossos corações, para os nossos espíritos. E que as glórias do mundo não só passarão. Eu queria pensar um pouco diferente. Quem conhece aqui a própria história? Quantas reencarnações nós já tivemos? Talvez quantos brasões de famílias importantes a gente já tenha lacrado cartas com cera mostrando os nossos brasões. Diante destas glórias que o mundo, entre aspas, nos deu, quantas de fato nos auxiliaram a termos a felicidade plena, ao ponto de subirmos aos altos píncaros da espiritualidade? Acredito, particularmente, praticamente nenhuma. Porque todos os recursos que recebemos fez com que a gente chegasse aonde? Na atual reencarnação. E ainda somos felizes, porque já despertamos e adentramos na doutrina. Já conseguimos ouvir lições desses espíritos como essa, e não são poucas as vezes em que eles batem à nossa porta, não só através de sonhos, mas através das orientações. Que nos convocam a parar, refletir, para ver se de fato a gente atinge essa consciência, para que amanhã, igual a Efraim, a gente não chegue lá em cima e diz, decidi plenamente consciente. Tiro plenamente,
Porque se em algum momento as nossas escolhas ainda estão manchadas muito mais pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, não existe plenamente consciente. Porque ainda queremos que as coisas funcionem de alguma forma a nosso bel prazer. Pensemos na verdadeira glória nossa. Façamos o possível, de fato, para utilizarmos todas essas ferramentas a nosso benefício. Dói, é chato, incomoda, nos tira da zona de transição. Sonhamos e vemos tantas, porque a grama do vizinho é linda, e hoje nas redes sociais é tudo muito melhor. Mas a gente percebe que tudo isso vai ficar de fato, e levaremos a nossa consciência, os nossos velhos hábitos e os nossos velhos desejos. Que a gente desperte o quanto antes, porque não há ticket que garanta que a gente vai permanecer mais ou menos tempo na Terra, para que não sejamos o 200.900 e da chance que tivemos e que não aproveitamos. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.